tudo bem com vocês? Então hoje vamos para a nossa primeira aula do canal e essa aula vai ser sobre modelos atômicos, tá? Eu não vou me estender muito na explicação, a nossa ideia é sempre fazer vídeos entre 4 e 7 minutos e aí vocês vão se acostumando com isso, tudo certo? Qualquer coisa vocês me chamam aqui nos comentários ou também podem me chamar no meu Instagram que eu vou estar sempre disponível para responder, tudo certo? Então, queridos, tudo começou lá na Grécia Antiga, com dois caras chamados Leucipo e Demócrito, tá? O Leucipo era um grande filósofo da Grécia Antiga, e o Demócrito era um dos seus seguidores, tá? E os dois juntos formularam o conceito de átomo, tudo bem? Só para uma ordem cronológica, eles viveram entre 500 e 370 a.C., tá? Então, claro, o Leucipo morreu antes, ele era mais velho, então morreu antes do Demócrito, mas eles viveram entre 500 e 370 a.C., tudo certo? O que eles falaram? Eles falaram que a matéria era constituída de minúsculas partículas indivisíveis, tá? Então, por exemplo, no grego é não, tomo, divisível, tudo bem? Então, eles acreditavam lá na Grécia Antiga, os seguidores do Leucipo, Demócrito, né, que a matéria era constituída de átomos, tudo bem? Então, lembra que átomos são coisas não divisíveis. Eu sempre gosto de pegar um exemplo da pedra. Né? O que acontece quando tu racha uma pedra? Você divide em duas, né? Pega aquelas duas porções, racha de novo. 4, racha de novo. 8, racha de novo. 16, até virar só uma poeirinha. Pergunta, no mundo macroscópico, que é onde tu consegue enxergar, será que tu consegue dividir essa poeira de novo? Não consegue. Então era isso que o Leucipo e o Demócrito acreditavam, que a matéria realmente era feita de coisas não divisíveis. Por quê? Porque naquela época não tinha microscópio, pessoal. Então, se não tinha microscópio, não tinha como enxergar a matéria de fato. Então, tudo era baseado no mundo macroscópico. Tudo certo? Então, lembra, Leucipo e Demócrito não divisível. Então, queridos, como o Leucipo e Demócrito é uma coisa filosófica, porque eles não experimentaram, não fizeram experimentos, a gente ficou com um déficit dessa teoria. Mas, notem aqui, ó, ela durou mais de 2.000 anos. Por quê? Porque de 370 a.C. para 1808, que foi quando John Dalton deu seu modelo atômico dele, já passou mais de 2.000 anos, né? Então, o que o Dalton fez? Ele pegou as leis ponderais. O que são leis ponderais? O que o Lavoisier e o Proust fizeram, né? Eles pegavam uma balança e começavam a medir as reações químicas, a pesar as reações químicas. Então, o Lavoisier disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Ou seja, tudo que eu tenho nos meus reagentes reagindo vão virar produtos e vai ter mesma massa tanto nos reagentes quanto nos produtos. O que o Proust fez? Lei das proporções constantes. Imagina, se eu pesei 10 gramas dos reagentes, vou ter 10 gramas dos produtos. Mas, se eu botar 10 quilos desses reagentes, eu vou ter 10 quilos do produto. Por quê? Porque a proporção entre os reagentes e os produtos em questão de massa sempre vai ser a mesma. Né? Ele também falou um pouquinho de substâncias compostas, mas isso deixa para a próxima aula. Então, o que o Dalton fez? Ele disse que o átomo é maciço e indivisível através do empiricismo de Lavoisier e Proust e da filosofia de Leucipo e Demócrito. Tá? Então lembra, John Dalton disse que o átomo é maciço e indivisível. Tudo bem? Então ele acreditava ainda que o átomo era formado por partículas pequenas e indivisíveis, mas ele adicionou massa esse Dalton. Então anota aí no teu post-it que aqui tem massa no átomo de Dalton. Tudo certo? Depois de 1808 para 1897, onde o Thomson, junto com a corrente elétrica e seu experimento, ele falou que o átomo não é indivisível. O átomo pode ser divisível por quê? Porque ele tem cargas elétricas. Tudo certo? Então, o átomo de Thomson, segundo ele, era cheio de cargas negativas e positivas. Negativas ele falou que estava no meio, positivas ele falou que estava ao redor, mas isso não vem ao caso. O que vocês têm que saber? Que o átomo de Thomson é baseado na carga elétrica, na corrente elétrica. Tudo certo? Então olha só, aqui a gente tinha a tecnologia balança no Dalton. Aqui a gente já tem a tecnologia de corrente elétrica, né? Então notem, tudo isso está evoluindo de acordo com a tecnologia. Tudo certo? Os livros didáticos lá falam que o modelo de Thomson é o de pudim de passas. Eu odeio isso, até porque uva passa é uma porcaria, né? Eu não gosto de uva passa, mas eles fizeram uma tradução errada da teoria do Thomson, tá?
Eles acharam que esse desenho aqui parecia com um pudim de passas. Por quê? Porque o átomo não tinha uma forma bem definida, ele era meio esférico assim, mas não tinha tão definida. Tu podia até dividir esse átomo, né? Não era mais indivisível, e ainda tinha um monte de coisinhas ao redor dele, né? Então essas coisinhas ele chamou de passas. Eu não gosto muito dessas analogias, mas se aparecer pudim de passas, e lembrando que o Dalton é a bola de bilhar, que eu também não gosto. Vamos para o modelo planetário, modelo de Rutherford, olha aqui, ó, 1897 o Thomson, Rutherford 1911, ou seja, o intervalo disso daqui é muito pequeno entre 1897 e 1911, concorda comigo? Então imagina a evolução, ó, aqui de 370 a 1880 são 2000 anos, aqui mais ou menos 100 anos, aqui mais ou menos 15 anos, tudo bem? Então a evolução dos modelos atômicos é muito rápida quando passa da primeira revolução industrial, certo? Então aqui, ó, o Rutherford, ele falou que o átomo não podia ser uma esfera, porque no experimento da radioatividade, que é também conhecido como experimento da lâmina de ouro ou de partículas alfa, o Rutherford consegue provar que o átomo tem uma parte bem pequenininha no centro, que é maciça, que é uma coisa dura, tá? E ele chamou isso de núcleo. E ele falou que esse núcleo é positivo, porque ele repele as partículas alfa, que são partículas da radioatividade. Tudo bem? E ele falou que o átomo é repleto de uma eletrosfera cheia de elétrons, né, que são cargas negativas, e esses elétrons, que são cargas negativas, eles ocupam um lugar totalmente vazio no espaço. Então o núcleo do Rutherford tem um núcleo maciço e uma eletrosfera vazia. Tudo bem? Então lembra, toda a massa do átomo se concentra dentro do núcleo. Tudo bem, queridos? Espero que tenham gostado do nosso Drops de Química de hoje. Foi um Drops rapidinho, mas é essa a ideia, tá? Mais uma ideia para vocês fazerem resumos, uma ideia para vocês ter essa intimidade comigo para perguntar as coisas. E vamos seguindo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!